Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar concluindo o livro, lendo o capítulo 4, cujo título é Dois tipos de erro: a falta do conhecimento e a desobediência ao conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, 6. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Existem dois motivos pelos quais muitas pessoas dão lugar ao diabo. Um é a falta do conhecimento da palavra de Deus. O outro é a desobediência a ela. As pessoas podem errar por falta de conhecimento ou por terem o conhecimento da palavra, mas não obedecerem à mesma. Pessoas me perguntam: por que cristãos passam por desastres na vida, já que são salvos em Cristo, vão para a igreja com frequência, dão o dízimo e tudo mais? E dizem mais: como isso pode acontecer a esse irmão? Ele era tão bonzinho, nunca fez mal a ninguém. Observe que Deus diz em Oséias 4:6 que o seu povo, não o mundo, está sendo destruído por falta do conhecimento da palavra. Os cristãos não são preservados por serem bonzinhos a vida toda, apesar da bondade ser parte da nova natureza que recebemos de Deus. Ela é fruto do Espírito, Gálatas 5:22. A vida das pessoas é preservada pela palavra de Deus. É a palavra que nos mostra a forma certa de pensarmos, de falarmos e de agirmos. No entanto, o fato de conhecermos não quer dizer que a estamos obedecendo. Em 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia relata o acontecido entre o profeta Samuel e o rei Saul. Deus havia falado através do profeta Samuel coisas concernentes ao reinado de Saul. Naquele tempo, no Velho Testamento, o profeta era o representante pelo qual Deus falava para as pessoas. Na Nova Aliança, graças a Deus, os profetas fazem parte dos 5 dons ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11. Porém, não somos mais guiados por eles, e sim pelo Espírito Santo. Romanos 8:14. Voltamos ao Velho Testamento. Deus estava guiando o rei Saul através do profeta Samuel para fazer o que era certo em relação ao seu reinado. Saul havia começado o seu ministério com o propósito certo. Todavia, no meio do caminho do seu chamado, ele saiu do propósito e caiu no erro. Deus falou com Saul e lhe deu uma palavra, uma ordem, na verdade, mas Saul desobedeceu a ela. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. O que eu quero ensinar com essa passagem? Que o povo não perece somente através da falta de conhecimento de Deus. Na realidade, muitos estão perecendo pelo fato de conhecer a verdade, mas não a obedecerem a ela. Por que Moisés não entrou na terra prometida com seu povo? Por que Sansão morreu prematuramente? Por que o rei Saul perdeu seu reinado, o qual Deus confirmaria para sempre? São perguntas que têm a mesma resposta: desobediência. Mas as respostas de alguns seriam: não queria entender Deus, ele é mistério. Graças a Deus que o mistério já foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Como já falei, a resposta correta para todos esses casos foi a desobediência. Homens de Deus que desobedeceram ao conhecimento de Deus ou à sua palavra. Não estou dizendo que esses homens foram usados pelo diabo. Não. Com certeza, foram homens levantados por Deus para uma grande missão. Glória a Deus pelas vidas desses homens. Mas o que eu quero dizer em relação ao fracasso de qualquer homem é: não culpe a Deus. O fracasso do homem está na desobediência à palavra,
a qual é a perfeita vontade de Deus. Nós vimos o que aconteceu a Saul, vamos ver também o que aconteceu com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo de tu e Arão, teu irmão, e diante dele fala a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e darei a beber à congregação e aos seus animais. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e aos seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Números capítulo 20, versos 7, 8, 11 e 12. Moisés perdeu o melhor de Deus, entrar na terra que Deus lhe havia dado. Isso começou por causa da sua desobediência. Deus havia dito: falai a rocha, e não feri a rocha. Aquela rocha tipificava Cristo, a pedra angular. A atitude de Moisés feriu a palavra ou a ordem de Deus. Vamos conhecer agora um pouco da história de Sansão. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalhas. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Juízes 13, versos 3 e 5, a 3 a 5. Já ouvimos muito sobre a história de Sansão. De acordo com a passagem acima, Sansão foi consagrado, separado por Deus para uma grande missão: livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão, segundo as Escrituras, tinha uma força física invejável por todos. O poder de Deus vinha sobre ele, e então ele fazia coisas extraordinárias. Não quero me deter em toda a história, quero apenas mostrar que Deus cumpriu a sua palavra até o dia em que Sansão desobedeceu e então sofreu as consequências pelo seu erro. Na realidade, a força de Sansão não estava em seus cabelos, mas sim na obediência à palavra de Deus, naquilo Deus havia dito, cuja cabeça não passará navalha. Depois que Sansão revelou a Dalila o que Deus havia dito para ele não fazer, a unção que estava sobre Sansão se vai e ele passa a ser um homem natural. Então, ela, Dalila, lhes disse: como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grandeza, aliás, a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma ele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhes disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Juízes 16, do verso 15 a 17. Na continuação dessa história, Dalila faz Sansão dormir e então passa a navalha rapando a cabeça dele. Sua força se vai e ele se torna um homem como qualquer outro. Com certeza, se Sansão não tivesse desobedecido a Deus, ele teria feito muito mais para o Senhor e para o seu povo. Entretanto, a vida de Sansão ficou nas mãos dos seus inimigos, os filisteus, que vazaram os seus olhos e colocaram-no no cárcere como escravo, trabalhando no moinho. Assim acontece com muitos homens e mulheres de Deus. Foram chamados para uma vida sobrenatural, foram convocados a viver uma vida abundante e a desfazer as obras de Satanás. Mas entregaram-se nas mãos do inimigo. A força de Sansão não estava em seus cabelos, assim como a nossa força não está em nossas obras, nossas roupas, nem em nossa impostação de voz. Nossa força está em Deus, e esse poder se manifesta quando obedecemos a sua palavra. Infelizmente, pelo fato de alguns cristãos não conhecerem a verdade da palavra,
ou desobedecerem a mesma, pecam. Eles vivem como Sansão, com o coração descoberto, desprotegido da palavra, e assim sofrem nas mãos de Satanás. Mas não importa mais o que fizemos no passado. Deus sempre está pronto para nos perdoar. Ele sempre está com os braços estendidos para nos erguer. É necessário, portanto, fazer com que a palavra habite ricamente em nossos corações. Cubra os nossos corações com a verdade. Agora depende de você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Subtítulo: Combatendo o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19. Como podemos manter a nossa posição de vitória em relação aos inimigos da fé? Combatendo bom combate da fé. Veja, o combate é bom. Paulo não está dizendo a Timóteo para guerrear contra potestades ou demônios, ele está ensinando como fazer. Paulo diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. O bom combate, o qual Paulo nos apresenta, é tomar posse da vida eterna, a qual recebemos por intermédio de Jesus Cristo. A vida eterna é a própria vida de Deus que está dentro de nossos corações e toda a suficiência de Deus em nós. Nós temos a vida abundante de Deus em nossos espíritos recriados em Cristo. Paulo diz, inspirado pelo Espírito de Deus, toma posse da vida eterna. A palavra grega traduzida para a vida é zoé, que quer dizer a vida de Deus. Foi com base nisto que Paulo aconselhou a Timóteo e também a nós hoje como a Igreja de Cristo. Ele estava dizendo: toma posse da vida de Deus, a vida abundante, a vida eterna, a vida sobrenatural, a vida da fé, combatendo o bom combate da fé. Simplesmente mantenha a sua vida na verdade que é a palavra de Deus. Verifique as escrituras, as quais que estão sendo ensinadas por aí. Examine a doutrina que você está recebendo, se está totalmente em linha com a palavra. Se estiver, graças a Deus. Mantenha-se na verdade. Se, porém, não estiver, procure a verdade na palavra. Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, verso 13. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. Ele já veio e está estabelecido dentro de nós. Ele é o mestre dos mestres e sempre está certo. Ele jamais erra. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Logo, deixe-o ensinar pela palavra de Deus e combata os falsos pensamentos, sofismas e doutrinas erradas pela palavra da fé. Subtítulo: Protegido do maligno. Porque morrestes, é a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso 3. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda a palavra e o maligno não pode tocar. 1 João capítulo 5, verso 18. De fato, a tradução correta dessa passagem, de acordo com os textos originais no grego, é aquele que nasceu de Deus se guarda e não o guarda. Se obedecermos a palavra de Deus, nossas vidas estarão sempre guardadas e protegidas e o maligno não poderá nos tocar. Não temos que viver com medo do diabo ou das suas obras, porque ele já foi derrotado na cruz por Jesus Cristo. E nós recebemos a autoridade no nome de Jesus para colocarmos o diabo no mesmo lugar em que Cristo o deixou, debaixo dos nossos pés. Se andarmos em linha com a palavra de Deus, nenhum mal nos tocará. Isso é uma promessa. Como está escrito, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus, os nascidos de novo, se guarda na palavra. Como podemos então nos guardar na palavra? Como já falei, ouvindo e praticando-a. A palavra é o próprio Deus. Ele é cura divina para as pessoas e corpos.
e prosperidade para as nossas áreas das nossas vidas. Se fundamentarmos as nossas vidas na palavra de Deus, nunca cairemos nem seremos destruídos por nenhum mal. É um princípio estabelecido em Salmos. Leiam. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre o Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois o dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, do verso 1 ao 16. Aleluia! Este é o lugar, o esconderijo do Altíssimo. E onde o esconderijo do Altíssimo? É a sua palavra. É nela, na palavra do nosso Deus e Pai, que protegemos e guardamos a nossa vida. Deus está na sua palavra e ele se manifesta por meio dela. Deus e a sua palavra são um. Quando Deus falou a Noé para construir uma arca, ele estava zelando e protegendo Noé e toda a sua família de uma grande destruição, o dilúvio. Aquela arca tipificava Cristo. Hoje estamos em Cristo, 2 Coríntios 5,17, e nele estamos seguros em Cristo, que é a palavra. Podemos nos proteger da corrupção, da destruição do mundo, quando você se dispõe a ouvir e a praticar a palavra. Deus encarrega de lhe proteger debaixo das suas asas de poder. Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Glorifica a Deus, não seremos atingidos. Satanás jamais poderá nos tocar se nossas vidas estiverem alinhadas com a vontade de Deus, que é a palavra. Nenhum mal se sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Atente para o que Deus está falando a você e não aceite nada menos do que ele prometeu. Nenhum mal foi exatamente o que Deus falou. Ele também disse que nenhuma praga chegará à sua casa. Creia, resista ao diabo pela fé e viva a vitória de Cristo. Se você está vivendo uma vida de derrota, de doenças ou de miséria, chegou o tempo de você decidir praticar a palavra da fé e mostrar ao diabo quem é que manda. A palavra funciona. Creia nela. É Deus, através da sua palavra, que está dizendo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Quem são os anjos, de acordo com Hebreus 1,14? São espíritos ministradores enviados para servir a nosso favor. Eles estão acampados ao nosso redor para nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e o livra. Salmo 34, verso 7. Ande na palavra, creia na palavra e veja o sobrenatural se manifestar em sua vida. Somos da fé. Eu sei que muitas pessoas que falei neste livro impactaram a sua vida, como também impactaram a minha. Com certeza, luz chegou ao seu entendimento. Aos olhos do seu coração foram iluminados e o fundamental foi colocado com base para um crescimento espiritual. A palavra da fé tem esse propósito: libertar pessoas que estão nas cadeias da religiosidade, mostrar através da palavra que Deus tem muito mais para cada um de seus filhos. Cristianismo não é sinônimo de uma vida penosa, e sim de uma vida abundante em Cristo.
A melhor vida que podemos ter é a vida de Deus que está em nossos corações, como o nosso mestre nos ensinou. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Precisamos transformar nossa maneira de pensar pela palavra de Deus, pois se pensarmos certos, cremos da forma correta, falaremos as coisas certas e se falarmos certo, agiremos da maneira certa. Você sempre irá viver aquilo que pensa, crê e fala. Portanto, tenha muito cuidado. A fé declara a fé. A fé declara a palavra de Deus. Diga para as circunstâncias: eu sou a fé. Eu creio no que a palavra diz. A fé fala, como diz as Escrituras. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Diga para a doença, eu sou curado. Diga para a escassez, eu sou próspero. Não fique declarando incredulidade, tais como a minha doença, a minha enfermidade, ou então, não posso, não dá, não consigo. Pare de falar a linguagem de Satanás e comece a falar a linguagem de Deus e a linguagem da palavra. Não fique trazendo à existência aquilo que não lhe pertence. As pessoas dizem: meu colesterol, minha diabetes, meu câncer e por aí vai. Não tome posse daquilo que não lhe pertence. Devolva tudo ao diabo, porque tais coisas pertencem a ele. Troque essas palavras por palavras da fé. Diga: minha cura, minha prosperidade, minha vitória. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a minha Bíblia diz que você pode. Você tem o que minha Bíblia diz que você tem. E aqui terminamos essa leitura. Sejam edificados na prática desta palavra, em nome de Jesus.